Perguntinha do Facebook. Eduardo Stelling. Boa tarde. Pergunta para o Zé Araújo. Podemos desenvolver bloqueios ou travas de nossas vidas passadas através da amígdala cerebral? Eduardo Stein, você é perigoso. Boa tarde, Eduardo. Estou falando assim porque eu estou com um projeto lá no Inato que se chama o projeto da amígdala cerebral, né? Mas lá eu não posso falar coisas, talvez é por isso que ele está perguntando por aqui. Tá vendo, Pavel? Mas assim, Eduardo, bom esclarecer o seguinte: a amígdala cerebral hoje, infelizmente, por muitos, a medicina ainda é um pouco atrasada, né? E tem a medicina integrativa, que é a medicina do futuro, que já está chegando. Mas a amígdala cerebral tem autores ali, tem um site, que é um site, inclusive, de Today, Psychology, né? Today, que tem muitos artigos maravilhosos, né? E eu tenho investigado bastante na Rússia, principalmente nos Estados Unidos e outros países, e eu percebo que já existem novas tendências, além daquela do circuito de papéis, do sistema límbico, a questão do Broca, a própria questão que vem depois do Paul MacLean, né, com a amígdala cerebral. O que acontece é o seguinte: o que eu posso dizer nos estudos, na minha percepção, não como apenas espírita ou como apenas um instrumento de mediunidade, é que essas travas podem vir e são advindas de outra vida, né? E nós temos, Eduardo, da questão 392 até 399 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec está ali perguntando sobre o esquecimento do passado. Na questão 392, a espiritualidade responde assim que Deus o quer e que a gente não pode lembrar de tudo, né? Mas eu particularmente, eu tenho uma questão, aproveitando essa... Agora, quando o professor Clóvis Júnior estava falando sobre tudo isso, agora eu me lembrei de uma questão aqui que é muito interessante, que é a questão 183 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta na questão 183 se a infância é igual em todos os mundos, né? Se ela é igual à infância e se ela é necessária. E a resposta da questão 183, vou dizer aqui com o sabor das minhas emoções agora, é que a infância é necessária, porque realmente é uma transição necessária a infância nos mundos. Mas aí, no final da resposta da questão 183, diz assim, ó, só que não é assim como aí na Terra, não é tão frágil como na Terra. Ou seja, a infância em outros mundos não tem essa fragilidade que tem aqui. E aproveitando agora, viu, Eduardo, para poder responder a sua pergunta, porque como eu estou aqui com o meu professor Clóvis Nunes, né, dizer que uma das coisas que eu sempre segui o professor é essa questão de dizer, tem as crianças índigas nascendo, tem não sei o que lá. Eu nunca acreditei nisso, porque a cidade onde eu nasci, quando isso estava sendo divulgado, estava assim, ó, de crianças cheirando cola, de crianças matando, roubando lá em Recife, na época, na altura. E digo para você, Eduardo, que eu tive aqui nesse espaço onde eu estou agora aqui, nesse momento, aqui tinha uma divisória, e nessa sala aqui, do lado esquerdo, de onde eu estou aqui no CEIU, não é? Existia aqui uma sala, e parece que eu estou vendo agora essa moça com cabelo muito grande, quase até a cintura, e ela veio aqui, o namorado frequentava o CEIU, ela é da Igreja Católica Apostólica Romana, aplicava o que no Nordeste aí chama de catecismo, aqui era catequese, uma catequista, professora de catequese aqui, né, do bairro Garcia, que agora virou um reino de Garcia. E o que é que acontece? Ela veio, o namorado trouxe ela meio reticente, porque ela começou a não querer mais tomar banho. Ela sentia no banho que ela ia se afogar, e via imagem fortíssima como ela perdia ficava sufocada quando ia tomar banho, e aí trouxeram aqui achando que era uma obsessão. Eu, na época, trabalhava com a doutora Rashini, uma indiana, um espírito, né, uma médica espírito, e outros espíritos aqui, a irmã Lúcia, inclusive. E aí eu perguntei para eles, o que é que eu faço? Eu nunca lidei com isso. Aí eles disseram assim, nós vamos guiar você vai fazer uma pequena regressão de memória com ela. Olha, na minha vida eu nunca tinha nem ouvido falar de regressão de memória. Eu vim saber o que era regressão de memória quando o Ney Preto Pérez, quando veio aqui, que veio toda aquela malta maravilhosa, o professor Clóvis Nunes, que veio todo mundo, e aí eu vim conhecer a doutora Maria Júlia Preto Pérez, né, e todo o trabalho que eles trouxeram para o Brasil de regressão de memória. Mas veja bem, na altura, eu fui guiado pela doutora Rashini e pela irmã Lúcia, até chegar no momento que ela tinha se afogado, que estava se afogando. O que eu percebi? Que eu perguntei à doutora Rashini, espírito, que me respondeu. Eu disse, mas por que isso aconteceu agora com ela?
E a mulher, e essa moça, assim, essa jovem, né, estava em transe, dizendo: estou me afogando, o barco virou e a gente está todo morrendo, não quero morrer, e gritava, e a onda vinha e molhava ela, a onda vinha e molhava ela. Então, quando chegou a idade X, que aí, o que eu entendi da doutora Rachine, que já faz muito tempo que isso aconteceu, isso faz o quê? Nós estamos com 21 anos de CI, isso faz uns 17, 18 anos, isso aqui não era nem amplo assim, era pequenininho aqui, tinha só essa casa amarela para cá. E o que eu recordo, para te fazer agora, falar agora, Eduardo e todos que estão nos assistindo agora, nesse momento, é que as travas, isso aí foi uma trava que chegou a ser um trauma para ela, porque ela, na idade X, a doutora Rachid me respondeu que existe uma idade que a pessoa tem um déjà vu de repetição. Então, muitas pessoas que estão reencarnadas trazem... Tem pessoas que a última reencarnação foi no ano de 1890 e pouco. Então, qual é a ideia que a pessoa tem de 1890 e pouco? Passou muito tempo, foi para outros planos, ficou na intermissão, foi para outro planeta. Tem todo um recato, tem toda uma coisa, tem todas umas travas. Depois que eu conheci as pesquisas do doutor, que não é espírita, né, mas esteve no Brasil com o doutor Hernani aí e tudo mais, né, que eu ia em Stevenson, né? Ele, quando eu já usava os vídeos do Estamos aqui, Stevenson, ele estava vivo ainda, quando a gente usava os vídeos em cassete aqui, mostrando aqueles cases que ele trazia, mas nunca tinha ouvido falar do Remendanath Banerjee, nunca tinha ouvido falar do Dr. Hernani, só uma coisa muito rápida, nunca tinha lido nenhum livro dele, não sabia essas pesquisas do Jim Tucker, que ele veio com algumas psicografias aqui em inglês para a Universidade de Virgínia. O que eu quero dizer é que existem coisas que a pessoa traz como trava, assim, Eduardo. E isso fica na amígdala cerebral? Sim, mas não é que fique na amígdala cerebral, isso vem no perispírito, né? No corpo espiritual, e a amígdala cerebral, com essa descoberta que eu fiz dos grupos naturais de inteligência, que cada personalidade... a amígdala cerebral não é um dispositivo apenas de perigo, da taquicardia, de o sistema nervoso simpático, parasimpático entrar em ação para poder jogar e a gente ficar querendo se defender. Não, hoje, na vida moderna, o estresse, tudo mais, mas a amígdala cerebral, além de ser um depósito de memórias negativas, é uma transição também de memórias extracerebral, ou seja, de memórias de outras vidas, memórias de outras particularidades que nós vivemos e que foi muito forte. Eu creio piamente que nós trazemos tudo de bom, que a gente já consegue ver a vida de outra forma, aberturas, como nós trazemos também os perrengues, como dizer, aquele homem velho que a gente traz dentro de nós, que pode travar tanto no sentido de a gente viver e ser mais feliz e de experimentar coisas, como travar a gente no sentido que foi o caso dessa moça, que ela não queria mais tomar banho, e aquilo deixava ela em pânico para tomar banho, e se não fosse os espíritos que nos ajudassem, com certeza não conseguiria ajudá-la, porque na altura eu não tinha tomado esse rumo ainda da pesquisa comportamental, das personalidades, da energia de cada um de nós. Então, é vivendo e aprendendo, né? E aí, fazendo um link agora com essa pesquisa maravilhosa, né, que o professor Clóvis Nunes trouxe para nós ali, da questão do tempo, da transcomunicação, eu acredito muito sempre em portais, sabe, em fendas de uma linha, né, de uma linha que existe. Esses dias aí pela internet descobrimos que tinha uma linha, né, uma faixa vibratória que pegava Blumenau e Gaspar, né, que foi visto inclusive lá fora por astrônomos, né? Aí muita gente aqui achou que tinha alguma coisa estranha em Blumenau e Gaspar aí, por causa dessa faixa magnética, mas assim, dizendo para vocês que existem essas fendas, e essas fendas elas existem em determinados pontos magnéticos da Terra que devem fazer comunicação com o presente, o passado e o futuro. Dentro dessa explicação que o professor Cláudio nos colocou, Eduardo, esse vórtice vertical e espiral, né? Isso é fantástico porque transcende, inclusive, o conhecimento, os equipamentos que nós temos hoje, né? Agora, todo equipamento que usou o magnetismo, seja o fax, seja a ressonância magnética, todos eles, né? Tem uma coisa fantástica, porque muita gente, assim, Albert Einstein não estava preparado para o emaranhamento quântico, para o spin-up, o spin-down, ou seja, essa questão do elétron se dividir e ficar lá em Andrômeda, né, a 2,5 milhões de anos-luz, e outro está aqui em Blumenau, um está para baixo, o outro está para cima lá. Não alcançava Albert Einstein mais isso aí. Como nós só alcançamos o que nós
estudamos hoje, e as pessoas que estão aí dizem, pô, o professor Cláudio Júnior é louco, o Zé Araújo também é outro louco, e esse pessoal todo que escreve tudo isso, que transcreve, que sentiu isso, que viu e que documentou, também não tem a cabeça muito boa. Mas eu não só acredito que a amígdala cerebral ela é o órgão físico, né? Aquela amígdala, porque são duas amêndoazinhas em grego, né? Parecendo duas amêndoazinhas ali, né? No lóbulo ali temporal, acima das orelhas nossa ali, mas elas, assim como também muito exagero há sobre a epífise, né? A glândula pineal, né? A glândula pineal é considerada... Oi? Alguém está falando? A glândula pineal é considerado por muitos aí, é ali que está tal coisa, é ali que está toda... Não é bem assim. Hoje a gente não pode comprovar nem dizer que é, nem que não é. Que é ali que é o depósito, a caixinha preta, nossa, é a epífise, a glândula pineal, não. Há muita gente aí, infelizmente, que foi dar palestra em Portugal, assim como eu soube com meus correspondentes em Portugal, né, na Espanha, e aí um português ali que é muito inquisitor mesmo, e com razão, desmontou a pessoa aí, que no Brasil é famoso, tudo mais, fica falando muita coisa sobre epífise, muita coisa, e a gente tem que ter um limite até onde a gente alcança, né? E dar razão também, porque quando a gente passa da razão querendo notoriedade, a gente vai abrir um espaço para o orgulho, e aí é onde a gente transcende aí, infelizmente, o orgulho, aí vem construindo um monte de coisas que não faz sentido, né? Mas eu creio piamente, Eduardo, que a amígdala cerebral, ela capta muita coisa que está lá no pé de espírito, do nosso corpo espiritual, e são as coisas mal resolvidas do passado, que vem como alerta, inclusive, né? Que vem, inclusive, o bloqueio, porque eu ainda não consegui desbloquear isso. E se eu tenho a oportunidade de conhecer, de saber mais coisas sobre a minha personalidade, sobre as minhas coisas, eu tenho mais condição de destravar. Eu acredito que ninguém é desamparado, eu acredito que todas essas terapias que existem, elas fazem sentido para que alguma pessoa não deixe de ser ajudada porque não é espírita, porque não é católico, porque é budista. Eu acho que todas as terapias são válidas. O que acontece é que o homem, por notoriedade, por poder, por dinheiro, por interesse pessoal, como diz a questão 895 de O Livro dos Espíritos, que ali trata de que um dos grandes vícios é o interesse pessoal, por conta disso as pessoas mudam seu caminho, a sua trajetória e acabam caindo e acabam realmente fazendo coisas que não deveriam fazer. Mas a amígdala cerebral, sim, ela registra também fatos de vidas passadas, principalmente as travas da época que a pessoa viveu e aquilo que não foi bem resolvido e que precisa ser resolvido nessa vida. Obrigado, Eduardo, pela pergunta.